Olá pessoal, hoje nós vamos falar nesse módulo sobre a escravidão indígena africana e as suas formas de resistência. Algumas formas de resistência aqui na América Portuguesa. Até que vai de escravidão na América Portuguesa. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, antes de a gente entrar aqui efetivamente na ideia da escravidão indígena, a gente tem que lembrar que a escravidão, ela infelizmente foi vista naquele determinado período ali no mercantilismo como um importante alicerce daquele modo que se organizou a exploração das colônias. Então, quando Portugal fez lá, constituiu seu império colonial, veio para a América Portuguesa e começou a desenvolver aqui uma determinada estrutura agroexportadora baseada na chamada plantation, o tipo de mão de obra escrava foi visto como a mais adequada para aquela situação. Tá? A escravidão já existia, a comercialização de africanos já existia, tá? Mas aí você, então beleza, eu já entendi. Assim que se estabeleceu a economia açucareira, então na América Portuguesa, eles trouxeram os africanos. Cuidado, cuidado. É aí o grande, o primeiro ponto na nossa aula aqui. A gente às vezes acha que o índio ele foi apenas catequizado, porque o braço da Igreja Católica era muito forte, e de fato, a gente lembra lá da Carta de Caminha, que a primeira concepção, que ele diz lá, mas o melhor que se há de fazer nessa terra é salvar esta gente. Tudo bem, tudo isso está certo, você tem razão. Mas se engana aquele que pensa que o índio não foi escravizado. E para falar a verdade, a primeira grande experiência de mão de obra escrava aqui, eu posso falar que ao longo do século XVI, tá? A mão de obra majoritariamente utilizada aqui foi a mão de obra escrava indígena. Perfeito? Então os índios foram sim escravizados. É porque quando a gente pensa no índio e o europeu, a gente lembra daquele filme, o Caramuru, das relações amigáveis que existiram entre índios e portugueses. Você vai lembrar então daquele escambo, a troca do pau-brasil por aqueles artefatos com menor valor para os portugueses, aquela troca cultural, aquela coisa. Legal, E tudo isso aconteceu de fato. É legal a gente perceber isso sim, que a relação entre o português e o indígena não foi só o genocídio, a escravização e a catequese, que de fato existiram outras relações. Mas é errôneo, equivocado da nossa parte achar que o índio não foi escravizado por isso. Tá? Então, num primeiro momento, a escravização do índio foi vista como algo necessário, até porque a gente sabe que grande parte desses homens que vieram para cá, dessa pequena e média nobreza que veio para a América Portuguesa administrar essas terras, não tinham capital suficiente para investir no desenvolvimento econômico. Esse foi um dos motivos, inclusive, do fracasso das capitanias hereditárias. Falta de investimento, má gestão e falta de investimento. A coroa também não auxiliou num primeiro momento, faltou um apoio da coroa aos capitães donatários. Então, tudo isso fez com que houvesse uma grande dificuldade. Então, imagine vocês comprar escravos africanos num momento como esse. Era muito difícil. Escravo africano é muito caro. Quem pensa que a mão de obra escrava é barata, gente, não é barata. Você tem que adquirir esse escravo, então você teria que comprar esse escravo africano. E o tráfico negreiro é uma coisa que gera muitos recursos ao traficante, à coroa, mas para quem compra o escravo, ele é caro. Então, num primeiro momento, a ideia é o quê? A escravização do índio. Tá? Então, ao longo do século XVI, nós temos uma grande escravização dos indígenas. É bem verdade que na segunda metade do século XVI e século XVII, a gente vai assistir a essa gradativa substituição da mão de obra indígena, escrava, pela mão de obra africana. E aí são vários os fatores que explicam esse fenômeno. Tá? Então a gente vai falar já sobre isso. Só quero que você pense, então eu já entendi, quando chegou no século XVII, acabou a escravização indígena, é isso? Aí ficou só africana? Não, claro que não. Basta você se lembrar que, quando você fala de bandeirantismo, lembrando que bandeirantismo é século XVII, século XVIII, os bandeirantes partiam para o interior atrás de quê? Atrás, dentre outras coisas, de índios, das missões jesuíticas, para pegar esse índio e vender no litoral como mão de obra escrava. Então, a escravidão indígena permeou também toda essa história do Brasil colônia.
tá? É porque em algum momento a gente fala tanto da escravidão negra, né, negra africana, que a gente às vezes pensa que o índio brasileiro não foi escravizado, né? O que não serviu como mão de obra. Porque eu falava, sabe, porque o índio, na verdade, ele não se adequava àquele modelo, ele não se adequava àquela produção em massa. Gente, não é verdade, tá? O índio, de fato, não tinha na sua cultura essa ideia de produção em massa, em larga escala, naquele sistema de plantation, óbvio. Mas isso não quer dizer que ele não seria apto àquele tipo de trabalho. Tudo bem? Mas já, então, vamos ver agora os motivos dessa transição. E aí, pessoal, tá gostando da nossa aula? Então vai lá para o site e continua assistindo. E aqui no nosso canal do YouTube você ainda tem outras aulas de história. Então inscreva-se para ficar atento às nossas novidades. Valeu!